A maldita da ansiedade. O vídeo de hoje é sobre ansiedade, eu já tô até ansiosa, porque a ansiedade é um negócio complicado. Meu senhor, eu fiquei pensando, será que eu sou ansiosa? Ó pela minha cara, será que eu sou ansiosa? Aí achei que não, no início. Depois achei que sim. Agora já não sei mais. Mas enfim, a gente sabe o quanto a ansiedade pode atrapalhar qualquer coisa na nossa vida. E eu recebi agora no WhatsApp uma mensagem de uma das meninas que adquiriu o meu curso, né? Para quem não sabe, eu tenho um curso, uma coisa muito chique. É o Segredo do Relacionamento de Sucesso, que é um método, né? Que foi o que eu fiz para transformar o meu relacionamento, um método, um plano de ação onde a pessoa aplica lá, muda sua comunicação, se posiciona no relacionamento para gerar reciprocidade. Mas enfim, ela me fez uma pergunta: Bruna, tô adorando o curso, vejo que faz sentido cada palavra tua, consigo perceber que se tiver essa mudança vai dar certo. O que acontece é que eu tô muito ansiosa. Quando que eu vou começar? Eu acho que eu tô fazendo, mas quando é que eu começo a colher os frutos? Quando é que meu parceiro percebe que eu tô fazendo? Quando que ele se transforma? Eu tô ansiosa, ela era consciente, ela tava ansiosa, e eu tô com medo que isso atrapalhe o meu processo, né? Que isso me faça parar, que isso me deixe desmotivada a ponto de eu achar que não funciona e desistir. E aí eu fui lembrar da minha vida, né? Lá na época em que eu tava transformando o meu relacionamento e que eu também queria ver esse retorno do meu parceiro. Mas eu lembro que eu tinha dois focos na minha cabeça. E aí compartilhei com ela e vou compartilhar contigo, se é que tu tá passando por isso também. Compartilhei lá no nosso grupo do WhatsApp já com as meninas que também adquiriram o curso. A gente tem um grupo e fica trocando ideia, enfim, é muito legal. E eu cheguei à conclusão que tem duas questões, dois processos que ajudam com que a gente... isso serve até para a vida toda, tá? Mas falando de relacionamento, com que a gente possa avaliar e seguir em frente, né? Se o nosso grau de ansiedade está atrapalhando. A primeira delas, eu sempre pensava assim, né? Poxa, eu tô fazendo o meu melhor e o Michel não tá vendo, não tá fazendo quanto eu espero, não tá sendo o príncipe encantado que eu queria. Quando que isso vai acontecer? E aí eu vou desistir. Não quero mais, tá muito difícil. E aí eu pensava assim, tá, mas eu já fiz o meu melhor? Porque quando eu comecei a me transformar para ter um relacionamento melhor, foi essa minha escolha. Fazer o que precisava ser feito diante do que eu entendi que era um relacionamento saudável. Então ficou muito claro na minha cabeça o que eu queria, o que eu deveria fazer para ter esse relacionamento e partir para ação. Cada vez que eu me sentia ansiosa, preocupada, se eu estava fazendo o meu melhor ou não, eu pensava, já fiz o meu melhor? Já cheguei no meu limite? Porque eu acho que todo mundo tem um limite. Obviamente que a gente tem que pensar que a gente tá falando de comportamento, né? Uma vida de um relacionamento desgastado, onde eu me comportava de forma errada, onde eu me comportava de forma imatura, e o meu parceiro também tem a história dele, e agora a gente tá refazendo tudo isso. Então exige uma maturidade de processo. Eu preciso ter entender, né? Pensar com a cabeça de adulto e entender que existe um processo a seguir. Mas eu fiz o meu melhor? Eu já cheguei no meu limite? Não, eu ainda não fiz. Então, toda hora que eu me perguntava isso e que eu sabia que eu ainda não estava fazendo a minha parte, isso era o combustível que eu precisava para apagar a minha ansiedade e dizer, muito bem, então é sobre isso que eu tenho controle, é sobre o que eu decidi fazer, sobre o que eu decidi transformar. Não me entreguei o suficiente, não fiz o meu melhor, ainda tenho um caminho a seguir e tá tudo certo. E eu nunca esperei muito pelo Michel, claro que eu queria um retorno, mas não era por isso, né? O meu grande motivador não era esse, não era fazer para que o outro fizesse por mim, era fazer porque eu precisava fazer. Era fazer porque eu sabia que aquilo era o certo a fazer. Eu tinha muito medo de me separar e chegar numa ideia assim, cara, não fiz o meu melhor. Eu tinha muito medo de me arrepender. Então eu queria, se caso eu viesse a me separar, ter certeza de que eu tinha feito tudo o que eu podia. Esse era o meu processo, né? E era assim que eu trabalhava a minha cabeça para diminuir minha ansiedade por resultados. A outra questão é que cada vez que eu me sentia ansiosa, eu ia cuidar de mim. Então, tinham coisas que não eram negociáveis pra mim, né? Eu me arrumar, eu cuidar do meu cabelo, eu ir no salão, eu fazer minha unha, que eu gosto muito, que ajuda muito na minha autoestima, eu ler um livro, porque eu sabia que aquilo ia me ajudar no desenvolvimento, eu passear onde eu queria, eu ter o meu tempo sozinha. Então, tudo isso era prioridade pra mim. Óbvio que eu nunca colocava isso na frente da minha família. Eu organizava meu tempo, mas eu fazia questão que isso acontecesse, porque eu sabia que isso ia me conduzir para uma autoconfiança maior. Eu estava cuidando de mim. Então, eu não estava cuidando de mim esperando o elogio do Michel. Eu estava cuidando de mim porque era o melhor que eu estava fazendo por mim. Claro que isso ia repercutir no meu parceiro, que ia me ver lá, me arrumando, cuidando da minha saúde, cuidando da minha estética.
Óbvio que vai, né? Homens são visuais, isso é importante pra eles. Mas principalmente pra mim, eu tava dando o meu melhor como pessoa, pra mim, pra minha autoestima e pra minha autoconfiança. Cada vez que eu cuidava um pouquinho mais de mim, eu me sentia um pouco melhor comigo mesma. E esses dois processos de me transformar para o meu relacionamento e me transformar como pessoa, né? Como ter valor, como me dar valor, tomavam conta do meu dia, junto com toda a vida acontecendo. Então, isso era uma forma de eu diminuir a minha ansiedade. Estou fazendo o meu melhor por mim e pelo meu relacionamento, e eu sempre achava que eu podia fazer mais. E quanto mais eu fazia, mais frutos eu colhia. E assim como ela, eu dava um passo para frente e 2 para trás. Até que eu comecei a dar um passo para frente e não dá mais um passo para trás. Eu comecei a ir só para frente. Óbvio que a gente vai, uma hora a gente dá uma degringolada, mas a gente começa a avançar. E aí sim, a gente começa a ficar menos ansiosa e isso nos motiva. É tipo um processo de emagrecimento, que a gente começa a emagrecer e fica animada. No relacionamento não é diferente. Então, se eu tenho alguma dica, né, que eu possa te dar para tu diminuir a tua ansiedade e esperar pelos resultados, é fazer o teu melhor, estabelecer o teu limite viável e cuidar de ti e da tua saúde mental. Vai ter bastante coisa para te ocupar pensando nesses dois processos que são tão importantes. Faz o teste, vai que dá certo.